Olá, estamos de volta para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje trataremos da lição número 7, que tem por título O Ministério de Eliseu. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira. E o nosso templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Nosso templo fica ali, no antigo salão de eventos, requintes, festas. Estamos praticamente no finalzinho das lições bíblicas. E neste trimestre, estamos estudando sobre o plano de Deus para a nação de Israel em meio à infidelidade. Estamos discorrendo sobre as correções e sobre os ensinamentos divinos durante o período dos reis de Israel. O nosso textuário de hoje está fundamentado no capítulo 3, versículo 11 do livro de 2 Reis. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Como verdade prática, diremos que Deus é o mesmo, pois ele usou homens no passado e ainda hoje usa-os para a realização de milagres. É necessário manter a fé e a confiança em Deus, pois ele opera maravilhas. Como leitura bíblica em classe, nós vamos nos basear ainda no capítulo 3 do livro de 2 Reis, a partir do versículo 5. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. O temível rei Acabe, poderoso e ímpio, estava morto. A sua morte levou os Moabitas à insurreição. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. E teve uma morte prematura. Jorão foi levado ao trono totalmente despreparado para o cargo, da noite para o dia. Aí veio Mesa, um rei de Moabe que pagava tributo a Israel, mas se rebelou
e derrotou uma aliança de Jorão de Israel e Josafá de Judá, tirando grandes vantagens das condições incertas e inseguras de Israel. No versículo 19, ou melhor, no versículo 9 do capítulo 3 deste nosso texto de referência, está escrito: e partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. Após 7 dias de marcha rodeando o extremo sul do Mar Morto, os exércitos coligados chegariam à fronteira sul de Moabe. Eles marcharam através de um vale estreito e rochoso entre Moabe e Edom, onde provavelmente encontrariam água. Mas naquela ocasião não havia água alguma. Os exércitos coligados optaram por seguir pelo caminho do deserto, e essa decisão criou um sério problema, pois não havia água para as pessoas e nem para os cavalos. O desespero abateu-lhes, e comentários de que eles pereceriam nas mãos de Moabe começaram a circular entre eles. E diz assim o versículo 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas? O rei Jorão acusou o próprio Deus pelo infortúnio e pelo iminente desastre. Provavelmente Deus teria chamado os 3 reis para entregá-los sem dó nem piedade ao exército dos moabitas para sofrerem desgraça e extermínio. O julgamento divino seria a causa de tais desgraças, segundo o entendimento daqueles que sofriam. E continua o versículo 11. E disse Jeosafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos dos reis de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. O rei Josafá, ou Jeosafá, foi o 4º rei de Judá e reinou durante 25 anos. Ficou conhecido pela sua espiritualidade. Pelo menos não foi um homem apostatado da fé, embora tivesse feito alianças com nações idólatras e profanas. Contudo, ele considerou a ajuda que um profeta de Deus poderia oferecer-lhe. Por acaso, um oficial do exército de Jorão soube que o profeta Eliseu estaria disponível para ser consultado. Eliseu foi o sucessor do profeta Elias e qualquer habitante de Israel o conhecia. Eliseu era um profeta poderoso e sua palavra teria grande peso naquele momento crítico.
versículo 14 deste capítulo 3, assim registra: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. O profeta Eliseu disse que não teria realizado nada por Jorão, mas serviria a Josafá de acordo com a sua necessidade. Josafá foi aceito por Deus por causa da sua fiel dependência a ele. O Deus poderoso de Israel, na qualidade de general dos exércitos, saberia muito bem como ajudá-lo na batalha. E no versículo 15 nós lemos assim: Ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Há poder na arte musical. Pediu que lhe trouxessem um tangedor. A música manifesta os sentimentos mediante o som, e ela também tem o poder de produzir alterações da consciência. O diabo, sabendo disso, introduz a música diabólica nas igrejas para estabelecer os sentimentos contrários aos cultos de adoração a Deus. Muitos líderes ignorantes espirituais permitem que certos tipos de músicas envenenem o espírito de louvor que deveria existir nas igrejas. Isso também faz parte da apostasia e contribui para a debilidade espiritual das igrejas. O profeta Eliseu, ao contrário, lançava a mão da música para ajudá-lo no seu ministério profético. O tangedor era um músico arpista, um homem habilidoso na arte de tocar instrumentos de cordas. Os profetas costumavam usar instrumentos musicais para lhes auxiliar no ofício de profeta. O poder de Deus desceu sobre Eliseu quando ele se deixou embalar pelo som suave da música. E lemos assim no versículo 17: Porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Cavaram-se covas e todas elas foram cheias, não através de uma fonte visível como a chuva, mas através de uma fonte invisível, cujo fenômeno seria efetuado pelo poder de Deus. As covas seriam abarrotadas de águas suficientes para saciar a sede dos homens e dos animais. De maneira miraculosa, ela seria suprida de forma que as pessoas voltassem para Deus. A chuva já era considerada uma provisão divina. Imaginem águas abundantes enchendo todas as covas, oriundas de uma fonte invisível. E capítulo 3, versículo 18 diz:
E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O milagre das águas abundantes não foi o maior feito do Deus Todo-Poderoso. Além do milagre de encher de água as covas cavadas, a vitória sobre os moabitas seria o sucesso conseguido pelo poder de Deus. A coligação dos 3 reinos seria obrigada a retirar-se em disparada. Capítulo 4, versículo 1 do livro de 2 Reis. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Essa mulher era a esposa de um dos discípulos dos profetas e ela havia perdido seu marido, que tinha sido um dos servos do profeta Eliseu. Como Eliseu era o cabeça da escola dos profetas, o homem havia sido um dos seus alunos. À pobre viúva restaram dívidas deixadas pelo marido morto e os cobradores estavam à sua caça. O problema era tão sério que um dos seus credores havia ameaçado-a vender os 2 filhos da mulher como escravos para pagamento da dívida. Certamente seria o que haveria de acontecer, caso a dívida não fosse saldada. A viúva, desesperada, foi à procura do profeta Eliseu a fim de que ele interviesse naquela situação em busca de um resultado positivo vindo da parte de Deus. Acredita-se que o profeta morto tinha sido Obadias, o marido da mulher, que havia escondido 100 outros profetas na caverna, a fim de que escapassem da ira da rainha Jezabel. O próprio historiador hebreu Flávio Joséfo acreditou que tal relato fosse autêntico. Seja como for, o profeta morto tinha sido um homem íntegro que havia observado a lei divina e nunca havia envolvido-se com o culto idolátrico. Por ter sido um homem digno, a viúva, sua mulher, bem mereceu a ajuda vinda do profeta Eliseu. Por ser ele o líder da escola dos profetas, seria natural que socorresse os filhos da mulher. O credor estava de acordo com a lei e tinha o pleno direito de exigir o que o texto afirmou. As sociedades do passado abusavam dos seus membros. Qualquer coisa poderia ter sido feito com os filhos daquela viúva. As crianças eram lançadas em prisões, espancadas
e sujeitas às mais rudes torturas por causa das infrações dos pais. Os filhos eram entregues ao trabalho escravo, até mesmo pelos próprios familiares. Diocleciano, que viveu entre os anos 244 a 311, foi um imperador romano que governou entre 284 a 305. Ele realizou a mais sangrenta perseguição aos cristãos durante o Império Romano. Mas aprimorou leis que visavam a proteção dos devedores e seus filhos. Solon foi um poeta, aristocrata e estadista de Atenas, sendo mais conhecido como legislador e poeta lírico. Ele eliminou certos costumes bárbaros no tocante aos filhos. E no versículo 2 deste capítulo 4, está escrito: E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A viúva não possuía nenhum objeto de valor que pudesse ser vendido para saldar a dívida deixada pelo seu marido e, assim, evitar uma desgraça maior. O seu único tesouro era uma botija de azeite que serviria para cozinhar ou para ser usado como unção. Era costume da época as pessoas ungirem-se com óleos fragrantes após o banho. Era considerado um artigo de luxo e era a única coisa que a mulher tinha em sua casa. No versículo 3, lemos assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os vizinhos vasilhas vazias, não poucas. A mulher foi instruída pelo profeta Eliseu a pedir emprestadas grande quantidade de vasilhas de seus vizinhos. O milagre da multiplicação haveria de acontecer com o enchimento de todas aquelas vasilhas. De súbito, a mulher viu-se envolvida no negócio do azeite. Sua fé seria quantificada de acordo com a quantidade de vasilhas que pudesse reunir ao pedi-las emprestadas. A pobre viúva teve uma fé tão grande, pois seu maior desejo era salvar seus filhos da servidão. E nos versículos 4 e 5, lemos assim: Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. As portas foram fechadas,
Mas a viúva e seus filhos foram testemunhas do grande milagre da multiplicação do azeite nas vasilhas. Espalharam as vasilhas e as encheram-nas até à borda. Os filhos iam trazendo as vasilhas, enquanto a mãe as enchia. Durante o tempo em que os filhos iam trazendo as vasilhas para serem cheias de azeite, a botija original não se esvaziava nunca. Ela prosseguiu enchendo-as até que a casa inteira ficou abarrotada de vasilhames cheios de azeite. Quando Deus intervém, há grandes realizações e grandes milagres para suprimento das necessidades. Somente o poder de Deus pode satisfazer a necessidade humana. E no versículo 6, leremos o seguinte: E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Enquanto havia vasilhas para serem cheias, o azeite continuou fluindo da botija original. Até que acabaram-se os vasos e o azeite também acabou. Igualmente, os benefícios de Deus continuam fluindo até à proporção da nossa fé. A fé de um homem é capaz de determinar a extensão de suas obras. É bem melhor o cristão ser próspero do que ser pobre, contanto que sua prosperidade sirva de instrumento para nobres realizações. E diz o versículo 7: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A caótica situação financeira da mulher viúva foi totalmente resolvida com a comercialização do azeite que havia sido multiplicado nas vasilhas. Nenhum problema haveria tido solução se a viúva não tivesse saído para ajuntar as vasilhas e depois para vender o azeite. Precisamos colocar nossos talentos ao serviço do Mestre. Na sociedade moderna, cada trabalhador precisa vender o seu produto, a sua habilidade. Os empregos, na verdade, são uma comercialização de habilidades. A pobreza ocorre por causa do homem preguiçoso. O mesmo acontece com a pobreza espiritual quando o indivíduo nada procura fazer. As viúvas eram pessoas extremamente vulneráveis. E aquela mulher viúva era ainda mais necessitada. Todavia, Deus cuidou miraculosamente daquela mulher fiel e honrou a sua fé. Pularemos lá para o versículo 38, que assim diz:
E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. O profeta Eliseu, tal como Elias, estivera sempre ocupado, andando por todo o estado de Israel, realizando maravilhas, dando ensinamentos, visitando a escola dos profetas. Muitos lugares diferentes puderam vivenciar as maravilhas realizadas por ele. Eliseu possuía reputação nacional. Gilgal seria o palco de mais um maravilhoso acontecimento. Era um período de grande escassez alimentar. Qualquer panela contendo alimentação seria algo de muito valor. Porém, a panela de que trata este texto estava repleta de morte. Algo havia apodrecido dentro dela. Talvez a presença de bactérias perigosas e mortíferas tivessem tomado conta da panela. Comer aquele alimento seria letal. Os componentes da escola dos profetas estavam todos sentados, cabisbaixos e tristes, em torno daquela terrível panela. Eles deveriam estar famintos, mas ninguém se aventurava a morrer envenenado. Quem sabe alguma erva venenosa, por engano, tivesse sido misturada com aquela comida? A situação dos profetas havia complicado muito por causa do alimento que estava naquela panela envenenada, o único alimento de que eles dispunham. E diz o versículo 39. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Alguns membros daquela comunidade haviam preparado a sopa, cheia de verduras e fortalecida com alguns pedaços de carne. As ervas usuais haviam sido colhidas juntamente com as colossíntidas de uma parra brava. Alguém desconhecedor do perigo havia colhido aquela erva venenosa, achando que qualquer folhagem seria boa para ser acrescentada à sopa que seria consumida por todos. A planta colossíntida era uma planta da família das concurbitáceas, com frutos semelhantes à melancia, de polpa amarga e purgativa, e que, provavelmente, havia sido confundida com uma cabaceira. Era uma fruta parecida com uma laranja, mas era também um poderoso catártico que, em grandes quantidades, tornava-se venenoso e mortal. As folhas da colossíntida são muito parecidas com as da vinha, de gosto extremamente amargo, um purgativo muito violento.
que, se não for logo eliminado, pode causar ulcerações nos intestinos que levariam à morte. E no capítulo 4, versículo 40, assim lemos: assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. O gosto da sopa pareceu algo terrível. Era muito amargo e enjoativo. Alguém tomou e deu o grito de alerta. Todos pararam de comer imediatamente. O profeta Eliseu fazia-se presente e lhe pediram para que tornasse saudável aquela sopa horrenda. Os profetas estavam famintos e todos precisavam de ajuda. Lemos no versículo 41. Porém, ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. O profeta Eliseu havia purificado a água em outra ocasião, simplesmente com a adição de sal. Aqui ele mandou misturar farinha àquela sopa. Sua presença eliminou completamente os maus elementos que compunham aquela sopa. A farinha não era o produto miraculoso, mas o milagre foi realizado mediante a fé do profeta Eliseu. Foi através do poder de Deus na vida de Eliseu que muitos dos filhos de Israel puderam deixar de lado todo tipo de idolatria. E como objetivos geral e específicos desta nossa lição, nós iremos salientar os principais milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Tornar claro que o Senhor zela por seu povo. Destacar a fé e a confiança da viúva de Serepta e comprovar o ato de fé de Eliseu. E na introdução, diremos que o ministério profético de Eliseu foi evidenciado por acontecimentos extraordinários. Veremos ainda nesta lição 3 dos principais milagres ocorridos em sua gestão como profeta de Deus. O milagre das águas que se alagaram nas covas de um vale, sem que houvesse sinal algum de chuva. Também a multiplicação do azeite da viúva e o aniquilamento da morte que estava em um ensopado envenenado numa panela, servido por uns dos servidores do profeta. Nos 3 milagres estão em evidência a fé, a obediência a Deus e a poderosa unção divina sobre o profeta Eliseu. E no primeiro item, que tem por título Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Na primeira subdivisão desse item, falaremos sobre reis bons e maus. Durante o período do reino dividido entre o norte e o sul,
houve alternância de reis que fizeram bons governos e reis maus. Essa diferenciação entre bons e maus reinados não levam em conta somente a maneira como os reis administravam, mas também a forma como eles se relacionavam com Deus. Ao fazer referência a um rei mau, o autor do livro de Reis quer dizer que tal monarca foi desobediente a Deus, desprezou o verdadeiro culto de adoração e envolveu-se com a idolatria. E na segunda subdivisão, falaremos dos 3 reis que vão à guerra contra os moabitas. Jorão foi rei de Israel e seguiu os passos de seu pai Acabe, cujo governo foi reprovado pelo Senhor. Josafá foi rei em Judá e foi considerado um excelente monarca, pois incentivou a adoração ao Deus verdadeiro. Também houve o rei de Edom, que era vassalo de Judá, conforme declaração em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército e nem para o gado que os seguia. O motivo da guerra dos 3 reis foi a rebelião dos moabitas que, na ocasião, pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos moabitas se rebelou contra o rei de Israel. 2 Reis, capítulo 3, versículo 5. Na terceira subdivisão, falaremos da predição de Eliseu que se cumpriu. Em consideração ao rei Josafá, o profeta Eliseu, cheio da unção do Espírito Santo, previu que as águas em abundância alagariam, de maneira milagrosa, toda aquela região, sem que houvesse interferência de chuvas ou ventos. Diz assim o texto: porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. 2 Reis, capítulo 3, versículo 17. Além da realização desses milagres, o Senhor entregar-lhes-ia os moabitas. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, segundo escreveu o autor do livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 18. E no segundo item desta lição, que tem por título Eliseu aumenta o azeite da viúva, discorreremos agora na sua primeira subdivisão, que fala sobre a situação das viúvas em Israel. A sobrevivência das mulheres viúvas daqueles tempos era muito difícil. As mulheres dependiam exclusivamente dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso dessa mulher relatada nesta lição. Era viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. O marido morrera e a mulher ficou em situação complicada,
pois como herança, o marido havia deixado apenas dívidas. Faltava-lhe suprimentos de primeira necessidade, restando-lhe apenas dívidas e o risco de seus filhos serem vendidos como escravos para saldar a pendência financeira. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 1 e 2. Deus atendeu o clamor daquela mulher e supriu todas as suas necessidades. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 7. E na segunda subdivisão do nosso texto, que tem por título uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar milagre. O profeta ouviu da mulher que não tinha nada em casa, exceto uma vasilha de azeite. Eliseu, então, orientou-a para que pedisse muitas botijas emprestadas aos vizinhos e que entrasse no quarto com os filhos, fechasse a porta e derramasse o azeite de sua botija em todos os vasilhames que havia pegado emprestados. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 3 e 4. A mulher assim fez. Quando terminaram de encher todas as vasilhas que estavam vazias, o azeite de sua botija cessou. Ela vendeu o azeite, pagou sua dívida e ainda garantiu o sustento de sua família com o que havia sobrado. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 7. No subitem número 3, o título é Fé, Obediência e Família Unida. A fé e a obediência são os elementos necessários para que as bênçãos divinas possam abundar, conforme estudamos nos episódios ocorridos com o profeta Eliseu. Nem sempre os milagres ocorrem a partir de eventos extraordinários, conforme às vezes pensamos.
Quando Eliseu pediu à mulher viúva que entrasse em seus aposentos e fechasse a porta, ele quis indicar que o milagre ocorreria no seio da família. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 4. Deus agrada-se de uma família unida em torno de um ideal. E no item 3, o comentarista deu por título A Morte que Havia na Panela. Em sua primeira subdivisão, falaremos sobre a escola de profetas. Os discípulos e os filhos dos profetas encontravam-se domiciliados nas cidades de Betel, Jericó e Gilgal. Nas escolas dos profetas, os alunos eram estimulados a buscarem maior conhecimento a respeito da palavra de Deus, bem como desenvolver um estreito relacionamento com o Senhor e contribuir para a manutenção da resistência contra a apostasia e a todo tipo de idolatria que imperavam em Israel. Em função disso, os profetas foram perseguidos por alguns reis. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. E na segunda subdivisão, falaremos sobre a morte na panela. Foi na escola de profetas da cidade de Gilgal que Eliseu pediu aos seus servidores que fizesse um ensopado para que os discípulos pudessem ser alimentados. E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38. A pessoa que foi recolher legumes para a sopa, por desconhecimento, pegou uma espécie de pepinos silvestres venenosos juntamente com os legumes. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela enchendo a sua capa de colossíntidas e veio e as cortou na panela do caldo porque não as conheciam. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 39. O ensopado foi servido aos discípulos dos profetas. Porém, assim que o provaram, alguém gritou. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 40. Eliseu pediu que lhe trouxessem farinha, colocou-a no caldeirão e declarou que não havia mais perigo de morte. Deus havia realizado o milagre. E concluindo esta nossa lição, nos 3 milagres apresentados nesta 7ª lição,
aprendemos que eles somente ocorreram mediante alguma iniciativa ou esforço empreendido pelo ser humano. Isso tem o significado de que os milagres, mesmo operados por Deus na vida dos seus servos, sempre ocorreram em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus compromete-se com homens que tenham fé, mas que também sejam operantes e diligentes para que os milagres possam acontecer. E na próxima semana, estaremos então comentando sobre a lição número 8, que tem por título Naamã é curado da lepra. Até lá e bons estudos.